Muito boa noite, é com alegria que estamos novamente aqui na Paróquia Martin Luther para nossa celebração, nosso culto, neste sexto domingo após Trindade, ou sétimo domingo após Pentecostes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, assim diz o salmista. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida comunidade, membros da Paróquia Martin Luther e todos os demais que nos acompanham nesta noite em nosso culto, em nossa celebração. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinava sobre o reino de Deus principalmente através de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias baseadas no cotidiano, no dia a dia da vida das pessoas, mas que transmitem verdades espirituais. Então Jesus pegava exemplos do dia a dia, do cotidiano das pessoas do seu tempo. Por exemplo, falava sobre a lida do campo. Jesus contou muitas histórias. A parábola do semeador, certamente uma das mais conhecidas. A parábola da ovelha perdida, ou a parábola dos trabalhadores na vinha e assim por diante. Outras vezes, Jesus pegava exemplos da vida de uma dona de casa. Por exemplo, a mulher que perdeu uma moeda, a dracma perdida, ou a outra que colocou o fermento no pão, esperando a levedura, o crescimento deste pão, e assim por diante vai. A mensagem de hoje é baseada numa destas parábolas, bonita história que é anotada apenas pelo evangelista Mateus, uma história que fala sobre trigo e joio. Está no capítulo 13, versos 24 a 30 e depois 36 a 43. Esta é uma das poucas histórias que Jesus explicou o seu significado, em particular aos discípulos. Coincidentemente, a parábola do semeador também é uma destas histórias. Normalmente, Jesus contava a parábola e você ouviu, você entendeu. Normalmente, as pessoas faziam a ligação com aquilo que elas tinham ouvido e entendiam que Jesus falava sobre o reino de Deus. Nesta noite, a proposta é, ao invés de lermos o texto bíblico, nós vamos deixar que Jesus conte esta história. Então, eu vou pedir que o Gustavo entre com o curto filme, 2 minutinhos, e Jesus mesmo vai contar esta história do Evangelho de Mateus. Acompanhem com atenção. E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
Nesta bonita história, a parábola do trigo e do joio, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo fazendo algo parecido com o que ele havia feito no início do Evangelho, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, em que Jesus conta a parábola do semeador. Também aqui no nosso texto, Jesus fala sobre a boa semente que é lançada no campo, onde ela irá produzir bons frutos. No entanto, enquanto os homens dormiam, assim vocês ouviram no relato, na parábola contada, enquanto os homens dormiam, diz o texto, o inimigo semeou entre a boa semente que tinha sido lançada. Este inimigo lançou o joio. Lançou entre o trigo, o joio, uma planta muito parecida com o trigo. E aqui eu já gostaria de entrar numa primeira lição muito importante para o nosso aprendizado. A necessidade da vigilância. A necessidade da vigilância. Um primeiro aspecto, eu quero desenvolver três aspectos importantes. Uma primeira lição, então, a necessidade da vigilância. As empresas de segurança são as que mais lucram, são as mais lucrativas nos dias atuais. Isto porque nós queremos segurança, nós queremos nos sentir seguros, nós queremos que os nossos bens, aquilo que temos também esteja em segurança e por isso contratamos vigilantes. Eu lembro quando ainda morava no Rio Grande do Sul, era costume ali que vigilantes noturnos se ofereciam para caminhar pela rua e cuidar da sua casa, a fim de que nenhum amigo alheio entrasse ou danificasse alguma coisa que lhe pertencia. O interessante é observarmos que nem sempre nós temos esta mesma preocupação e este mesmo cuidado com os nossos bens espirituais, ou seja, com a nossa espiritualidade. E para isso nosso texto chama a atenção. Num primeiro momento, então, para a necessidade da vigilância constante, pois o inimigo, diz o texto, plantou a semente do joio enquanto os homens dormiam, verso 25, logo no início da nossa passagem bíblica. Este inimigo de Deus, que Jesus identifica mais adiante como sendo o diabo, na explicação da parábola, ele é muito perspicaz, porque ele se aproveita quando ninguém está atento, quando ninguém está vigiando sobre aquela boa semente que havia sido lançada na terra. Ou seja, o adversário de Deus se aproveita, podemos dizê-lo, se aproveita de nós quando estamos desprevenidos, quando estamos despreparados, talvez sonolentos, quem sabe preguiçosos em nossa espiritualidade, em nossa vida espiritual. Quando somos negligentes, por exemplo, em nossa comunhão com Deus, o inimigo se aproveita para lançar a semente do joio. O que poderia ser o joio? O joio pode ser o desânimo, pode ser a falta de vontade, pode ser o pessimismo, a desesperança, a discórdia, a divisão na família ou a divisão na igreja, a divisão entre os cristãos. O que é o joio, senão as injustiças, a exploração, o engano, as falsas promessas, o descaso com a vida dos outros? O que é o joio, senão a inimizade, o orgulho, o egoísmo, a indiferença daqueles que não olham para as pessoas ao seu redor? Quero chamar a atenção para a perspicácia desse inimigo na história que Jesus contou, pois ele sabe muito bem como prejudicar o dono da lavoura. Ele não lhe tira nada. Perceberam? Não lhe tira nada, mas lhe dá o indesejável. Certa vez alguém me disse que a tiririca, que é classificada como sendo uma das 10 piores ervas daninhas, a pessoa me contou que a tiririca
cresce e se desenvolve principalmente em solos fracos e doentios. Eu acho isto muito interessante, pois, então, para combater a tiririca, nós teríamos que fazer o quê? Uma correção do solo, dando-lhe os ingredientes que lhe faltam, adubo, calcário, ou vá lá, o que seja. Não sei se isto confere, mas assim me foi contado, mas se isto confere, então isto também é uma boa parábola, uma bonita ilustração para a nossa vida de fé, para a espiritualidade. Ou seja, a erva daninha semeada aqui pelo inimigo, em nossa vida só pode crescer e se desenvolver se encontrar uma terra frágil, se encontrar um solo doentio. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo recomendava aos seus discípulos e insistia constantemente: vigiai e orai para que não entreis em tentação, assim Mateus 26. Então, o primeiro desafio que nós podemos aprender aqui, um primeiro aprendizado importante, esta necessidade da vigilância, de estarmos atentos para aquilo que acontece e para aquilo que Deus, através de sua palavra, quer nos falar. Quero ir adiante um pouquinho em nossa parábola. Trigo e joio, continua o verso 26, são muito parecidos e só dá para distinguir um do outro quando começam a aparecer os frutos. E quando isto acontece, os empregados deste dono, desta lavoura, os empregados muito solícitos, eles vêm logo com a proposta de arrancar o joio, verso 28. E aqui temos uma segunda lição importante, a tentação de separarmos o joio do trigo. É bem verdade que já os primeiros discípulos de Jesus Cristo enfrentaram esta tentação de querer eliminar aquilo ou aqueles que são contrários aos projetos do reino de Deus. Eu quero ilustrar isto com um exemplo de Lucas 9. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós temos um interessante relato em que nos é dito que os samaritanos rejeitaram Jesus, não o acolheram, não ouviram, não atentaram para a mensagem que ele transmitia, e então Tiago e João, dois dos discípulos mais próximos, se prontificaram para Jesus e perguntaram a ele: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ou seja, para os eliminar, está em Lucas 9:54. E assim, sempre de novo, ao longo da história, teve aqueles e aquelas que pensam que os adversários, ou os inimigos, ou os contrários, aqueles que são diferentes, devem ser eliminados, devem ser fulminados, devem ser consumidos, assim dizia no Evangelho. Sempre há pessoas também que imaginam e que esperam que a comunidade, a igreja, seja um lugar perfeito, onde todos sempre se respeitam, onde todos sempre se amam, onde todos cumprem a vontade de Deus e fazem aquilo que é esperado por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso não acontece, eles assumem o papel de juízes e querem condenar, que querem excluir, que querem eliminar aqueles que são diferentes. No nosso texto, Jesus insiste que trigo e joio crescem juntos, lado a lado. Isso é confirmado também pela nossa confissão de fé, a chamada Confissão de Augsburgo, este documento oficial emitido em 1530, a nossa declaração de fé. Ela diz, quando define o que é a igreja, diz no artigo 8 assim: embora a igreja seja a congregação dos santos e verdadeiramente crentes, não podemos negar que nesta vida continuam entre os piedosos muitos falsos cristãos e hipócritas, também pecadores manifestos.
Vejam o que diz nosso documento, definição de igreja, muito diferente do que nós às vezes pensamos, desejamos e gostaríamos que fosse. Uma comunidade de perfeitos, e aquele que falha, então ele é excluído, ele é eliminado. Nossa Confissão de Augsburgo diz que ainda que a igreja seja a congregação dos santos e verdadeiramente crentes, sempre há entre eles, diz o artigo 8º, muitos falsos cristãos e hipócritas e também pecadores manifestos. Ou seja, é também aquilo que o reformador Lutero ensinava sempre de novo, que nós somos simultaneamente justos e pecadores. E, portanto, todos nós somos carentes, somos necessitados da graça de Deus e nós não podemos fazer esta distinção entre trigo e joio. Ou seja, meus queridos irmãos, amigos, a vontade de querer eliminar o que é diferente, o que é contrário, seja dentro da igreja ou fora da igreja, seja dentro da comunidade ou lá no mundo, esta vontade de eliminar quem é contrário, ela é reprovada por Jesus em nossa parábola. Jesus deixa claro que trigo e joio são muito parecidos, significa bem e mal, às vezes se confundem, a distância entre remédio e veneno, às vezes é uma questão muito tênue, muito difícil de distinguir, por isso os servos não conseguem distinguir entre trigo e joio e não são autorizados a arrancar aquilo que é diferente. Se fossem arrancar o joio, arrancariam também o trigo e tudo se perderia. No entanto, é preciso dizê-lo também, isto não é uma permissão para a indiferença. Isto não é um aval também para praticarmos o mal ou nos conformarmos com ele. Este juízo que vem, e é certo conforme a nossa parábola, em que o Senhor da igreja fará a distinção, no nosso texto diz que são os anjos que farão esta separação, não nos permite ficarmos indiferentes à maldade, às injustiças, aos pecados que ainda acontecem neste mundo. E assim chegamos ao terceiro ponto importante, ainda é tempo de semeadura. É o terceiro e último ponto que eu gostaria de mencionar brevemente. A parábola aqui enfatiza também a misericórdia de Deus, que não se apressa em separar o trigo do joio, o joio do trigo, ou seja, Cristo veio ao mundo para lançar a boa semente. É isso que diz a nossa parábola, a boa semente do perdão, do amor, da reconciliação, da paz. É assim que Jesus responde também a Tiago e João, naquela situação, naquele caso que eu mencionei antes, em que eles querem fazer descer o fogo sobre os samaritanos para os consumir. Se você ler adiante no capítulo 9, Jesus vai responder a estes discípulos: eu não vim para destruir as pessoas, mas para salvá-las. Ou seja, ao invés de nos colocarmos então como juízes, querendo separar trigo do joio, somos convidados a lançar a boa semente do reino de Deus. E por isso, o que eu falo aqui ainda é tempo de semeadura, estamos em tempo de lançar a boa semente, em tempo de preparar a terra, em tempo de vigilância, para que este inimigo não nos pegue também desprevenidos, despreparados, sonolentos, como eu mencionei no primeiro ponto, e espalhe assim a semente do joio, que é a discórdia, que é a desunião, que é o individualismo, é o egoísmo e assim por diante. Queridos irmãos, nós estamos em tempo de espera. E enquanto o dono da colheita não vem, cada um de nós, você e eu, somos convidados, somos desafiados a lançar sementes boas,
as sementes do reino, pois no devido tempo elas produzirão frutos de justiça, de paz, de amor. Que Deus continue plantando em nós, em você, em todos nós, a boa semente do reino, a fim de que ela possa nascer, crescer e frutificar. Não somos juízes, também nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. A mesma graça de Deus que nós precisamos, meu irmão precisa, minha irmã precisa, e por isto todos nós somos convidados a crescermos, a nos exercitarmos na paciência enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.